Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Quilage Treinamentos. Bem-vindo à 7ª aula de Excel. Se você se recorda, na aula passada nós construímos uma planilha do zero, recordando várias coisas que já tínhamos aprendido nas aulas anteriores, como seleção e cópia de células, fórmulas e funções. Hoje nós vamos partir de uma planilha que já fizemos algumas aulas atrás, só que eu digitei mais algumas linhas, dei uma pequena modificada, que é essa planilha que está aqui, que é uma planilha com controle de cada pedido de vendas. Nós já fizemos essa planilha algumas aulas atrás, mas se você não tem ela salva, dê uma pausa agora e tente fazer uma planilha parecida com essa, com o número de pedido, a data, o produto vendido, a quantidade, o valor unitário e valor total. E, se você se lembrar, coloque ao final dela pelo menos o total de vendas, que é o total desta coluna. Dê uma pausa agora, construa essa planilha e vamos aprender algumas funções, alguns comandos bem legais para trabalhar com a planilha. Essa planilha pode servir, por exemplo, como a entrada de dados para a planilha que fizemos na aula passada. Esta é a planilha que fizemos na aula passada com o resumo total de vendas por produto por mês de um ano inteiro. Hoje não vamos trabalhar com essa planilha, mas a planilha que vamos trabalhar, que é o controle individual de pedidos, pode ser a fonte de dados para que depois, daqui a algumas aulas, nós possamos fazer uma integração com esta planilha e esses valores de vendas mensais por produto possam ser alimentados diretamente e automaticamente por essa planilha com controle de vendas de cada produto. Mas isso vai ficar para uma aula posterior. Eu quero trabalhar nesta planilha aqui. Veja, tem o número do pedido, um número sequencial, começando em 100 e indo até 140 e pouco. Temos a data do pedido, o nome do produto que foi vendido, quantidade desse produto, valor unitário, e aqui temos uma fórmula que faz a multiplicação da quantidade vezes valor unitário para ter o valor total deste pedido. E aqui no final nós temos uma fórmula mostrando a soma de todos os pedidos lançados nessa planilha. Primeiramente, vamos olhar aqui o nome da aba. Esta aba é planilha 1 e esta planilha 2 são nomes que não vão fazer a gente pensar em nada. A gente não sabe o que é planilha 1 e planilha 2. Então vamos renomear as abas para que ela reflita exatamente o conteúdo dessa planilha. A primeira planilha que eu vou renomear é esta aqui, que tem o controle de pedidos. Como é que a gente faz isso? Posiciona o cursor do mouse em cima do nome da aba, clica com o botão direito, vai aparecer um menu, vamos em renomear, e ali pronto, podemos colocar o nome, por exemplo, pedidos. Enter. E agora vamos para a planilha 2, que é a planilha de vendas anuais de cada produto. Vamos clicar com o botão direito, renomear e vamos colocar vendas anuais. Enter. Prontinho. Agora fica mais fácil a gente localizar cada uma das planilhas e saber o seu conteúdo. Você deve ter reparado que eu digitei bastante informação aqui, é mais de uma tela de dados e é difícil a gente, quando está rolando para baixo, saber o que é cada coluna, porque ele esconde o cabeçalho com valores unitários, totais, nome de produto, data. Eu rolo para baixo e eu perco essa referência. Como é que eu faço para, quando eu tenho planilhas muito grandes, que se estendem por dezenas, centenas e centenas de linhas, como é que eu faço para não perder de vista o cabeçalho? É simples. Nós posicionamos o cursor em alguma linha abaixo do cabeçalho. A gente vem aqui no menu, exibir, congelar painéis e novamente congelar painéis. Aparentemente não aconteceu nada, mas ele colocou uma linha um pouco diferente aqui. Se eu girar o botão do mouse para baixo, olha o que acontece. Daquela linha para cima ficou congelado. Eu posso rolar à vontade para baixo e para cima, que aquela primeira linha e segunda, no caso, não vão se mexer. Mas ainda consigo alterá-la normalmente, digitar algum conteúdo, mas apenas ela não vai rolar. Vamos tirar isso. Vamos lá em exibir, congelar painéis, descongelar painéis. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu consigo congelar não apenas as linhas superiores, mas também as colunas à esquerda. Por exemplo, se eu vier aqui
nessa célula D3 e congelar painéis, ele vai congelar as linhas acima e as colunas à esquerda. Então, para baixo, para cima, não mudou nada, está congelado. Mas se eu mover o cursor para a direita, olha o que acontece quando o cursor sair da tela. Ele vai rolar, mas vai deixar aquelas linhas à esquerda, aquelas colunas à esquerda congeladas. Então, eu posso rolar para baixo e depois rolar para a direita, que continua aparecendo aquelas primeiras linhas e aquelas primeiras colunas, para eu não perder de vista. Isso é muito útil quando a planilha começa a ficar muito grande. Vou deixar assim congelado, para a gente poder navegar mais fácil para cima e para baixo, sem perder de vista o cabeçalho. Outro problema comum quando temos planilhas muito grandes, com muitas linhas e colunas, é eu conseguir classificar esses dados de alguma maneira, crescente ou decrescente, por alguma das colunas. E aí o Excel vai ajudar bastante a gente nisso, ele consegue classificar os dados aqui por quaisquer colunas que eu quiser. Como é que eu faço essa classificação, esse ordenamento pela ordem de algum produto, de algum item que tem aqui nessa planilha? Primeira coisa é marcar o bloco de dados que eu quero fazer a seleção. Então, eu venho aqui na primeira linha de pedidos, primeira coluna, desço até a última. Pronto, está marcado todo o bloco. Venho aqui na página inicial e venho em classificar e filtrar. Veja que tem algumas opções. Eu posso fazer a classificação mais rápida, do menor para o maior, do maior para o menor. Só que ele vai fazer essa classificação sempre em cima da primeira coluna que nós marcamos. No caso, coluna número de pedido, que já está em ordem crescente do número de pedido. Então, se a gente clicar aqui para classificar, não vai mudar nada, porque já está nessa ordem. Se eu clicar em do maior para o menor, aí sim, ele vai fazer a classificação na ordem inversa de números de pedido. Vamos voltar com Ctrl Z, porque eu não quero isso. Como é que eu faço para classificar de acordo com outra coluna? Por exemplo, eu quero classificar em ordem crescente do valor total, do pedido de menor valor para o de maior valor. Deixo tudo aqui marcado, venho em classificar, só que eu quero uma classificação personalizada. Aqui ele vai ter uma coisa muito importante. Eu quero que os dados tenham cabeçalhos ou não. Vejam o que vai acontecer. Se eu tirar o clique daqui, isso significa que essa marcação aqui não tem nenhum cabeçalho. Então, na hora de eu dizer qual é a coluna que eu vou utilizar como critério para a ordenação, eu tenho que dizer de acordo com a identificação da coluna. No caso, eu quero em ordem do valor total, é a coluna F, então eu escolho aqui coluna F. Aí, só precisamos dar OK e pronto, já está em ordem crescente dos valores de pedidos. Ele já fez com que as outras informações viessem tudo junto. Então, esse valor realmente corresponde a esse pedido, esse valor a esse pedido e assim por diante. Mas é importante que a gente selecione todos os dados da planilha, senão ele vai fazer uma classificação e vai bagunçar as informações. Tomem cuidado. Vou dar um Ctrl Z, voltar ao que era antes. Vamos mostrar novamente a classificação personalizada, só que dessa vez vamos deixar clicado os meus dados contêm cabeçalhos. Qual a diferença? É que agora, na hora de escolher a ordem, eu não preciso dizer o código da coluna em letra, e sim o nome que está acima dessa seleção de dados. Ele copiou esses nomes dessa linha imediatamente superior ao bloco. Então eu vou escolher classificação por valor total. Ok, pronto. O resultado final foi o mesmo. A única diferença é que na hora de eu escolher qual a coluna para fazer a classificação, se eu tiro esse clique, eu tenho que identificar pela identificação da coluna pela letra. Se eu ponho o clique, eu posso fazer a identificação pelo nome da célula que está acima, que seria o cabeçalho. Vamos dar um Ctrl Z para desfazer isto e voltar à ordem que estava antigamente. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos fazer uma nova classificação, só que dessa vez eu vou ter dois critérios de classificação. Como assim? Vamos primeiramente classificar por nome do produto. Vamos na classificação personalizada e dizer que é pelo nome do produto. Pronto,
Nós temos aqui primeiro amortecedor, depois bateria, bomba de gasolina e assim por diante. Só que aqui a ordem está de acordo com o número de pedido, que é como estava antes. Vamos supor que dentro de cada produto, de cada tipo de produto, eu queira colocar em ordem do valor da venda. De maneira que, dentro de amortecedor, eu quero ver as vendas da menor para maior. Depois, em bateria, menor, maior e assim por diante. Então, temos dois critérios de classificação. Um primário, que é o nome do produto, e outro secundário, que é o valor total. Vamos dar um Ctrl Z. Vamos classificar novamente. Vamos dizer que a classificação primária é pelo produto vendido. Só que agora, em vez de dar OK, eu venho aqui e adiciono um nível. Então, ele vai primeiro classificar por produto vendido e depois por valor total. Eu posso escolher se é do menor para o maior ou do maior para o menor. Ok. Pronto. Dentro de amortecedor, nós temos do menor para o maior. Dentro de farol traseiro, que tem bastante, temos também do menor para o maior e assim por diante. Dá para colocar vários níveis para eu poder fazer uma classificação bem apurada, bem precisa daquilo que eu quero ver. Vamos tirar isso daqui e deixar na ordem original que eu tinha colocado. Quando eu faço essa ordenação, também todas as fórmulas permanecem corretas. Ele já vai alterando as fórmulas que referenciam todas as células que vão mudar de lugar. Mas tomem cuidado, pode ser que alguma coisa se bagunce se você não colocou as fórmulas de uma maneira muito precisa. Vamos ver agora um recurso muito legal que facilita muito a vida da gente quando a gente tem planilhas muito grandes, muito longas, que é a filtragem. Como é que a gente faz isso? Nós vamos até essa opção novamente, classificar e filtrar, só que dessa vez vamos ligar o filtro. Ele vai encontrar a primeira linha de dados da sua tabela e vai colocar essas setinhas aqui do lado. Isso significa que os seus dados estão filtrados. Como é que eu uso isso? Vamos dar um pequeno zoom aqui, para ficar mais fácil de você ver. Primeiramente, eu vou querer mostrar apenas um tipo de produto vendido. Em vez de eu fazer a classificação e ir até aquele ponto, eu venho aqui na setinha, baixo. O que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui todos os tipos, todos os conteúdos dessa coluna. E aqui eu tenho a opção de tirar o clique e selecionar apenas aquilo que eu quero. Por exemplo, eu quero só farol dianteiro e farol traseiro. Ok. Pronto. Ele escondeu as outras linhas e só está mostrando essas linhas da tabela. Como é que eu sei que o filtro está ativo? Eu venho aqui nos símbolos e vejo que essa setinha tem um filtro do lado. Então eu sei que essa tabela está filtrada por este critério. Como é que eu faço para tirar o filtro? Clico novamente. Limpar filtro de produto vendido. E a planilha volta ao normal. Também, durante o filtro, todas as fórmulas continuam normais. Mas tem uma coisa bem legal aqui. Vamos supor que eu quero saber o total de vendas de pneus. Se eu não utilizasse todos os recursos do Excel, eu teria que caçar cada um dos pneus aqui e clicando e somando. Mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho um filtro. Venho aqui, tiro a seleção de tudo, vamos até o pneu, clico em pneu, ok. E agora eu vou selecionar só os valores totais. E veja, lembra-se, aqui embaixo temos algumas contas automáticas, por exemplo a soma. Então eu sei que a soma dessas células com as vendas dos pneus é de R$ 203.131. Então na hora que eu faço essa seleção com o filtro ativo, essas fórmulas automáticas que estão na base da planilha vão se aplicar apenas aos conteúdos que estão filtrados. Não vão contabilizar aqueles outros conteúdos que estão escondidos. Mas a fórmula que eu tinha previamente aqui, que somava essa coluna, continua somando a coluna toda. Por isso que essa fórmula não se alterou. Ela está somando a coluna inteirinha, independente do filtro, mas quando eu faço a marcação, ele vai mostrar a soma, máximo, média ou outra conta automática, sempre relativo aos dados já filtrados. Isso é muito útil para a gente. Eu quero saber essa soma aqui, está aqui embaixo. Eu quero saber a quantidade total de pneus vendidos. Clico aqui, somo tudo, está aqui, soma 236 unidades vendidas. Para tirar a seleção, clica aqui, limpar o filtro.
Tem como fazer um filtro um pouco mais apurado? Tem. Por exemplo, eu quero saber todas as vendas totais, né, de cada pedido que ficaram entre 50 e 80 mil reais. Clico aqui, faço um filtro de número maior do que 50 mil e menor do que 80 mil. Então ele vai filtrar e mostrar apenas as células onde o valor total é maior que 50 mil e menor que 80 mil. Pronto, nós temos essas vendas que se encaixam nesse padrão. Ah, eu quero alterar esse padrão. Vamos voltar aqui, filtro de número. Vamos novamente personalizar. E, por exemplo, ou. O que vai mudar aqui? Ele vai mostrar aquilo que é maior que 50 mil ou menor que 80. Não tem muito sentido, mas é só para mostrar para você como eu posso brincar com essas variáveis e com a lógica e ou. Vamos limpar esse filtro. Podemos fazer no texto também. Por exemplo, você deve ter visto que tem bomba de óleo e bomba de gasolina, farol traseiro e farol dianteiro. E se eu quiser saber as vendas de todos os tipos de farol? É claro que eu posso vir aqui, tirar a seleção e marcar somente farol dianteiro e farol traseiro e tudo bem. Mas se eu tiver muitas e muitas peças, podemos fazer melhor. Clica aqui, filtro de texto, contém farol. Aí, mesmo se o farol estiver no meio, no fim ou no começo da frase, ele vai filtrar. Ok? Pronto, ele está mostrando todos os conteúdos que tem o nome farol em qualquer ponto da célula, começo, meio ou fim. Eu posso fazer outra filtragem simultânea. Por exemplo, eu posso filtrar aqui só vendas acima de, por exemplo, 10 mil reais. Então está filtrado aqui, filtro também aqui, filtro de número maior do que 10 mil. Ok? Pronto, tenho dois filtros ativos. Tudo que tem farol e tudo que tem vendas maiores que 10 mil reais. Bacana? Filtragem é muito interessante, dá para a gente fazer análises bastante rápidas em planilhas bem longas. Vamos limpar o filtro aqui. Vamos limpar o filtro aqui. Eu posso filtrar datas também. Eu quero todas as vendas de fevereiro e março. Ok, pronto. Todas as vendas de fevereiro e março. E eu posso combinar outros filtros também. Veja que eu posso, inclusive, na filtragem, fazer a classificação. Mas tomem cuidado, quando eu faço essa classificação aqui, ela está permanentemente mudando as ordens das colunas e das linhas, né? Então, se eu amanhã desligar o filtro, vai ficar assim, como eu classifiquei da última vez. Se eu quiser voltar do jeito que era antes, eu tenho que fazer a classificação novamente, seja com filtro ou do jeito que a gente aprendeu, marca tudo e faz a classificação pela primeira coluna no caso. Então tomem cuidado, quando a gente muda uma classificação pelo filtro, ela permanece quando você tira o filtro. Outro recurso bem interessante, quando eu tenho muitas colunas, muitas linhas, é ocultar algumas linhas ou algumas colunas da minha planilha. Por exemplo, eu quero ocultar esses pedidos aqui de fevereiro. Eu poderia fazer isso com filtragem? Poderia, mas às vezes é mais fácil fazer o seguinte. Vem aqui na identificação da linha, clica com o botão esquerdo, vai arrastando até terminar o bloco que eu quero ocultar. Soltei o botão, clico com o botão direito e venho aqui em ocultar. Veja o que aconteceu. Ele pula de 107 para 115, da linha 10 para 18. As outras estão escondidas. Posso ocultar mais coisas? Posso. Vamos ocultar, por exemplo, as de abril. Clica na identificação com a esquerda, desce, soltou, clica com a direita, ocultar. As fórmulas continuam todas ativas. Ele só ocultou essas linhas para facilitar a minha visualização.
Ah, eu não quero saber de quantidade vendida nem valor unitário, só quero estudar cada produto e a venda total. Então vem na coluna, na identificação, clica com a esquerda, chego para a direita, solto, clico com a direita, ocultar. Pronto. Temos aqui uma planilha reduzida, tirando aqueles meses que eu não queria, tirando as colunas que eu não queria, e podemos analisar mais facilmente o restante. Como é que eu faço para voltar a exibir tudo? Marca o bloco que inclui aquele bloco que foi excluso. Na verdade não foi excluso, ele foi apenas ocultado. Clica agora com a direita e reexibir. A mesma coisa para as linhas. Vai em qualquer linha anterior à ocultação, vai em qualquer linha posterior, clica com o botão direito, reexibir. Pronto, voltou tudo como era antes. Bom, agora eu sugiro que você pratique nessa sua planilha que você criou, igual a esta, e pratique ocultar, reexibir colunas, fazer classificação. Então é isso. Nós aprendemos hoje bastante coisa que vai ser muito útil para planilhas que são extensas e difíceis de trabalhar sem uma filtragem, sem uma classificação. Se você tiver sugestões, coloque aqui nos comentários. E nos vemos na próxima aula. Até lá!